Bom dia, boa tarde, ou até mesmo boa noite. Depende a hora e o lugar em que você for assistir este vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Pessoal, hoje eu vim fazer um vídeo curtinho. Eu não vou fazer uma live hoje, não vou fazer um vídeo. Sobre a falácia, a narrativa desses ex-CCBs que estão saindo da CCB para ir para outras igrejas, dizendo que conheceu o novo evangelho. Irmãos, a pessoa sai de uma igreja por diversos motivos. Mas o maior motivo que a pessoa sai de uma igreja, eu sei porque eu saí de dentro da CCB. Saí, fui conhecer outras igrejas, sempre tomei Santa Ceia na CCB, sempre tive comunhão com os irmãos. Mas fiquei decepcionado com a direção da igreja, com algumas coisas com algumas injustiças. Diferente de mim, eu saí atacando a congregação, principalmente no Facebook, que era a rede social que eu usava na época, não tinha canal no YouTube, nada. E ataquei assim, expus alguns erros que estavam ocorrendo lá dentro. Sem perceber, irmãos, que a CCB, ela não é o ministério, a CCB ela não é o templo, a CCB ela não é o CNPJ. A CCB é o povo, é a irmandade. Sem perceber que com esses vídeos eu estava ofendendo meus familiares que estavam lá, meus amigos que estavam lá, que tomavam a ofensa com o pessoal, porque é pessoal, irmão. Porque nós estamos falando do povo. Quando você fala CCB, você está falando da irmandade. E geralmente, irmãos, aquele que faz as coisas erradas, você tenta atacar ele na rede social para ver se atinge ele, mas ele, irmãos, ele já está com a mente cauterizada. Uma pessoa que comete uma injustiça, uma pessoa que comete... ela já está com a mente cauterizada. Então, quando nós vamos atacar ele, nós acabamos atingindo outras pessoas. E por que que uma pessoa sai de uma igreja? 90% das vezes, mas é por um desapontamento com alguém lá dentro. Ou com a direção, ou com outro irmão. E isso ocorre em todas as igrejas, irmãos. Nós estamos num tempo, nós temos que tomar muito cuidado. Isso não é só nas igrejas, isso é em todo, irmão, em todo meio da sociedade. Tá todo mundo insatisfeito com tudo. Insatisfeito com o trabalho, insatisfeito com o seu carro, insatisfeito com a sua casa. Se o cara é milionário, ele quer ser bilionário. Se ele é rico, pobre, ele quer ser rico. Se ele é miserável, ele quer ser pobre. Ninguém está satisfeito com a sua situação. E nós não devemos mesmo nos acomodar. Mas sempre lutar para escalar oportunidades e melhorar de vida. Isso é inerente do ser humano. E é bom que seja assim. Mas, irmãos, as pessoas estão sendo... em vez de lutar pelas coisas que querem, em vez de lutar pelas mudanças que querem, elas vão na rede social e despejam toda a insatisfação. Como se aquilo, irmãos, fosse isentar ela do problema. É assim, eu aponto o pecado do meu irmão, como se eu apontando o pecado do meu irmão, os meus pecados serão perdoados. E é exatamente o contrário. Aquele que retira uma alma, que traz uma alma de volta para Cristo, serão perdoados uma multidão de pecados dele. E não aquele que aponta erro, irmão. Então, na internet, na rede social, irmãos, nós estamos num mundo que todo mundo é perfeito. A gente vê hoje alguns canais críticos da CCB, que os caras, meus irmãos, falam cada absurdo contra a instituição, traz pastores, traz gente importante para tentar ouvir da boca desses, tentar, irmãos, manipular a pessoa para dizer que a congregação é uma seita. E até hoje, irmãos, nenhum teólogo de respeito, a não ser os doidos, de respeito, pessoas que conhecem o evangelho, qualificaram a congregação como uma seita. Então eu falo para vocês, irmãos, será que o problema não está em nós? Será que nós não estamos trazendo traumas e não estamos querendo usar a instituição como bode expiatório? Porque, irmãos, todos nós temos algum trauma da nossa infância. Todos nós tivemos problemas, todos nós aprendemos, principalmente que é dos anos 80, 90, hoje em dia não. Que a vida é dura, irmãos. Tivemos que passar por bullying na escola, e nem por isso a escola era ruim. Porque o seu amiguinho da escola fazia bullying com você,
não coloca a escola toda, a instituição, como uma má escola. E é exatamente assim que estão fazendo com a congregação. Por causa que um membro, alguém da instituição, ou às vezes alguém do ministério, mal instruído, que não tem o conhecimento, que não foi ainda tocado pelo Espírito Santo, não foi convertido, estão colocando 22 mil igrejas só no Brasil, sem contar no mundo, 5 milhões de membros, como todos na mesma bacia. É como você pegar, irmãos, e dizer que toda a Alemanha era a favor do extermínio dos judeus. E nós sabemos que não foi. É como nós pegarmos, irmãos, como muita gente faz na internet, e eu já vi, dizer que todo judeu crucificou Cristo. E não foi. Então essa falácia ou essa narrativa, ela vem sendo espalhadas. Essa semana aí eu vi que uma irmã que eu conheço, que era amiga nossa, da minha família, pessoal, que começou ali o evangelho, a CCUS ali na cidade de Jamesbury, foi num canal de crítica. Eu não assisti, porque eu não assisto. Mas eu vi um comentário de uma irmã hoje que também tem um canal, e ela estava falando algumas coisas que realmente procede. Irmão, a pessoa saiu porque não se encaixava. Ela não queria seguir as vestimentas, ela não queria, né? Ela teve traumas do passado. As mães, os pais não tinham, irmãos, o entendimento que tem hoje, porque não tinham acesso à informação que nós temos hoje. E nós vamos ficar culpando eles para sempre? Ou nós vamos seguir em frente? Eu tenho coisas que tive na minha educação dos meus pais e mães que eu não concordo até hoje. Mas eu não vou ficar sempre jogando na cara deles e trazendo sempre a cara. Não. Eu vou procurar não dar para os meus filhos o que foi bom da minha educação, mas acrescentar o que eu achava que estava errado, corrigindo. E é assim que nós devemos fazer, irmãos. Nós vamos aprendendo diariamente. Se nem nós mesmos somos aqueles do passado, como que nós vamos deixar as pessoas no passado? Não é justo. Se nós estamos em constante evolução espiritual e constante evolução na sociedade, a igreja também tem o direito de evoluir. E nós não podemos jogar, irmãos, o passado na cara das pessoas. Isso quem faz, irmãos, é Lúcifer, é Satanás. Então essas pessoas, irmãos, o evangelho da narrativa, o verdadeiro evangelho. Muitas dessas pessoas, irmãos, desde que eu abri o canal há um ano, já voltaram atrás. Alguns canais já fecharam, né? Alguns canais pararam de publicar, porque já começaram a enxergar, irmãos, que esse novo evangelho, que essas igrejas calvinistas, reformadas, não é aquela pintura que pintaram para ele. Chegaram lá, eles viram que tinha que dizimar, né? Viram que tinha que comprar livros, palestras, e o dinheiro vai, e o dinheiro vem, e não tem visitação do Espírito Santo, e lê a Escritura, sempre a mesma interpretação, irmãos. E como o apóstolo Tiago diz, a fé sem obra é morta. O Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo têm que se manifestar em nós. E isso vai gerar luz aos que estão em redor. E as obras se manifestarão. Então, que verdadeiro evangelho é esse? Eu pergunto para esses CCBs, esses canais odiadores que estão na internet. Porque de todas as pessoas que eu conheci, irmãos, que eram da congregação e foram para esse novo evangelho, nenhuma delas se tornaram o melhor ser humano. Muito pelo contrário, eles regrediram no trato com o próximo. Atacam. Um evangelho que ataca. Um evangelho que não respeita. Um evangelho que constrange. Um evangelho que persegue. Eu mesmo perseguido, simplesmente porque eu tenho uma opinião diferente. A pessoa conta até o número de inscritos, conta os meus vídeos, pega meus vídeos, recorta. Um evangelho que, irmãos, conhece o texto bíblico, mas não aplica esse texto na vida diária. Ou seja, de nada adianta. Eu posso ser mestre nas letras das Escrituras, ou um filósofo das Escrituras, como são os teólogos. Mas se eu não aplico o texto no meu dia a dia, irmãos, eu não sou, irmãos, um seguidor de Cristo e um cumpridor do Evangelho do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos, com canais como o nosso, o meu, do Mojerdel, do Arca, né, irmãos, e tantos outros, o irmão Denis também, nós, irmãos, estamos quebrando essa narrativa. E muitas pessoas já têm desistido de sair da igreja porque entenderam que o problema não é só, irmãos, a igreja em si. Que às vezes o problema somos nós. Somos nós que estamos cheios de traumas, somos nós que aumentamos os nossos traumas. Vou dar um exemplo, irmãos. Quando eu tinha 12 anos,
Eu perdi a final da Copa de 1994, porque meu pai foi no culto e não deixou eu ficar em casa. Eu já tinha 12 anos. E nem por isso eu vou ficar culpando meu pai. Até hoje eu não vi essa final. O Brasil ser campeão primeira vez, pra mim. Depois eu vi em 2002. Irmãos, e eu não fico culpando ele por isso. Porque ele me levou na casa de Deus. Ele me levou no lugar que ele achava que era melhor. E é melhor. Ah, mas irmão, lá é uma seita. Não é uma seita, irmão. A CCB não tem características de seita. Ela prega o evangelho de Cristo. Ela não tem um evangelho adicionado. Ela pode ser uma divergência teológica, porque ela não usa teologia racional nos seus ensinos. Tá cheio de erro? Tem erro, irmãos. Tem muitos erros. Mas o que é mais fácil? Eu sair da igreja que tá cheia de erro, abandonar os meus parentes, os meus amigos lá, e dizer que ali é uma seita, que nada presta lá, de recusar e refutar o Espírito Santo que fez obras na minha vida. Irmãos, desses que eu estou vendo entrar na internet em canais aí, e às vezes entram no meu, tem irmãos, que tiveram a vida modificada na CCUS. Tem um, inclusive, irmãos, que ele era travesti. E foi dentro da CCUS que o Senhor mudou o rumo de vida dele. Preparou uma esposa para ele, preparou filhos para ele. E hoje ele sai da congregação, diz que nada presta lá. Atribuindo as obras que o Espírito Santo, na sua própria transformação carnal, física e estrutural, ao que então? Se não é Deus que opera lá, quem que operou a obra em você? Olha, irmãos, tudo tem um limite. A palavra de Deus é bem clara. Se nós errarmos contra o Pai, o Senhor perdoa, contra o Filho. Mas com a terceira parte, eu já expliquei isso, numa palavra que Deus deu para mim 1 ou 2 semanas atrás aqui no domingo. Vocês podem pegar aqui mesmo no YouTube. Por que o pecado contra o Espírito Santo não vai ter perdão? Eu expliquei numa palavra aqui em casa. Irmão, se nós atribuirmos uma obra do Espírito Santo, atribuirmos ela ao demônio, como muitos estão fazendo, dizendo que tudo que eles tiveram na congregação não veio de Deus, atribuindo a Satanás, você está blasfemando contra o Espírito Santo. E isso não tem perdão. Você pode mudar de igreja, pode ir para uma outra igreja, mas, irmão, você não precisa falar mal da que você estava. Porque naquele momento, ela te foi útil por algum motivo. Senão você não teria ficado 10, 20, 30 anos numa igreja. Ninguém é bobo o suficiente para ir num lugar, irmãos, a qual não completa os seus anseios e ficar lá 40, 30 anos. Então isso é falácia, isso é mentira. Desde o momento que eu saí da congregação, parei de congregar assim, até porque eu estava longe também, eu falei, eu saí porque cometeram injustiça comigo. Não falei que eu saí porque eu tinha conhecido o verdadeiro evangelho. Porque o verdadeiro evangelho se dá no momento em que eu conheço a Cristo e que sou conhecido por Ele. E que deixo o Espírito Santo ministrar a minha vida. E isso eu conheci e o Senhor me deu dentro da congregação. E os testemunhos e as obras comprovam isso. Então, irmãos, eu acho que nós deveríamos colocar a mão na consciência, filtrar o que devemos ouvir, tirar esse tipo de falácia da nossa vida para que não venha contaminar as pessoas. E o mais engraçado, as pessoas saem da igreja, mas da CCB, e não conseguem tirar a CCB da mente. CCB, irmãos, o nome CCB, o brand da CCB, da visualização. Pessoas, irmãos, que não conseguiram nenhum destaque na sociedade. Já falo isso há vários vídeos. Mas encontraram destaque falando mal da CCB. Ela só é relevante por causa de um canal que fala mal da CCB. E muitos usam o nome de Jesus no título do canal. Muitos usam o nome de Jesus. Só que no seu canal ele ataca, vem atacar no meu canal, vem me acusar de coisas que eu não sou. E usa o nome de Cristo no canal, irmão. Esse é o verdadeiro significado de não usar o nome de Deus em vão. O meu canal tem o meu nome. Portanto, se eu cometer algum equívoco, e eu vou cometer, é o Thiago Pazzarini que vai pagar. Não tem o nome de Jesus lá. Eu acho que é de se meditar. Acho que é de se refletir.
Será que você se tornou um melhor ser humano depois que você diz que encontrou o verdadeiro evangelho? Ou você só ataca? Ou você só prefere palavras de mau calão, você não consegue ouvir a opinião do próximo? Ou você não quer ser criticado? Você quer criticar, mas não quer ser criticado. Você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. As narrativas vão ser quebradas uma a uma, irmão. E eu estou na rede social para isso. Não tinha nem o intuito de estar aqui. Mas já que eu tô, eu não vou perder tempo. A congregação é perfeita? Longe disso. E eu que estou sempre criticando e dando dica para os irmãos para melhorar. Se eu sair da congregação, vou voltar a fazer o que eu fazia? Nunca mais, irmãos. Criticar acidamente, não. Vou continuar o canal fazendo as mesmas críticas construtivas. Porque é esse o papel de um cristão. Jesus não ensinou nós a destruir nada. Jesus não ensinou nós a combater nada. Jesus ensinou nós a orarmos uns pelos outros. Jesus instruiu nós a deixar o trigo aquecer com o joio, que é Ele. No tempo certo enviará os anjos que separarão o trigo e o joio. O apóstolo Santiago diz que nós não estamos na cadeira de juiz e que somos hipócritas, Paulo fala, quando queremos tirar, irmãos, o cisco do olho do nosso irmão, sendo que tem uma trave no nosso. Nós não temos condição de sermos juízes e quando queremos essa condição, erramos. E muitas das vezes blasfemamos contra o Espírito Santo. Ou difamamos o nosso irmão injustamente. E você ainda acha que isso é atitude de um cristão? É porque você realmente não sabe o que é ser um cristão. Então é isso. Pessoas que saíram da CCB e se tornaram piores seres humanos. Atacam. É só você ver nos comentários desses canais. Os ataques, as palavras de baixo calão, as ofensas. Típico de pessoas que não são convertidas. Volto a repetir, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa, mas se você não consegue colocar aquelas palavras no seu cotidiano e viver aquelas palavras, aquela filosofia das Escrituras, você nunca conheceu a Cristo. Então é isso. Um evangelho de falácia, um evangelho de narrativa, um evangelho de fariseu, que mesmo que alguém, irmãos, como Cristo fazia, consiga fazer um milagre ao vivo, colocarão o milagre. Ou dizerão que aquele milagre foi feito por Beelzebul. Então Cristo falou, Beelzebul, ele faz obra, ele faz coisa boa, ele faz coisa ruim. Então ele é um reino dividido. E um reino dividido, então, não prospera. O que vocês são, na verdade, são frustrados. Que não conseguiram os seus objetivos. Não conseguiram os seus minutinhos de fama no meio da comunidade da CCB e hoje estão tentando no meio do canal do YouTube. Mais uma vez, nuvem sem água. Fica escuro, faz barulho, mas não tem conversão, não consegue converter ninguém e as pessoas vão se modelando a vocês. As nuvens sem águas vão aumentando, né? Ficam pretas, fazem barulho, dão trovoadas, mas lá não tem água, ou seja, só barulho. Da terra não vai se extrair nada, não vai cair água do céu, não vingará as plantas da terra, não nascerá a colheita, porque a nuvem só faz barulho. De repente vem um vento e dissipa essas nuvens, e abrirá o sol da justiça. E vocês cairão no esquecimento de quererem ser conhecidos, esquecendo que nós devemos ser conhecidos como os homens e mulheres de Deus, servos do Deus Altíssimo. Esse é o único título que nós devemos adquirir na graça de Jesus Cristo. Raciocinem e meditem. Pergunte para as vossas esposas, esposos, cônjuges, parentes, se vocês, depois que saíram da congregação, realmente se tornaram melhores seres humanos. Olhe para o rosto da tua esposa quando você faz um vídeo atacando pessoas. E ele vai te dizer muita coisa. Olha para o rosto do teu pai ou da tua mãe quando você ataca os seus familiares. Um ato
de ódio, de raiva, colocando toda a instituição no mesmo basket, no mesmo cesto. O rosto e a expressão das pessoas que te amam olhando para você tiram muito sobre do que você se tornou. Volto a dizer, nenhum de vocês se tornou melhores seres humanos. Nenhum. Façam essa reflexão. Vocês só atacam. Vocês não têm palavras de Deus na boca de vocês. Vocês não têm obra. Vocês não têm uma oração guiada pelo Espírito Santo. Nada. Nuvens sem águas. Eu oro por vocês. Oro mesmo. Não estou falando de... Outro dia eu, de madrugada, orei por vocês. Eu coloquei vocês na mão de Deus. Falei, Senhor, liberta. Assim como tu me libertou, liberta também o meu irmão. Assim como minha mente estava cauterizada no ódio, na raiva, e só o Espírito Santo que pode reacender uma mente cauterizada. Limpa a mente deles também. Assim como eu também fui cego pela minha raiva, pelo meu desejo de vingança, com a palavra que veio ontem, depois vocês podem procurar aqui. Falou da parte de Davi ia matar Nabal. E Abigail repreendeu na sabedoria de Deus e impediu que Davi cometesse um pecado gravíssimo que seria transpassado de si o reino. Aquela mulher salvou o esposo, salvou o reino de Davi, virou depois esposa de Davi, porque nela estava a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus aplaca. A sabedoria de Deus, ela não instiga os outros a guerrear ou a fazer guerra, derramar sangue inocente ou atacar denominações ou outro cristão. Jesus mesmo disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei. Quem falar contra isso, fala contra as Escrituras. Espero que vocês meditem em tudo que estão fazendo e venho aqui alertar vocês a não assistirem esse tipo de conteúdo. Conteúdo que ataca. Irmãos, o homem de Deus ele tem que ser construtivo. Destrutivo é o ladrão, figurativamente o diabo, que veio para roubar, matar e destruir. A todos vocês que vão ver e assistir esse vídeo, depende a hora e o local em que você for ver, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Grande abraço, meus irmãos. A paz de Deus com todos.